Tudo bem? Eu sigo aqui em casa e nesse vídeo eu vou te mostrar um lugar onde teve um milagre e também tem uma belíssima cascata. Fica no interior de Caxias do Sul e se chama Santa Lúcia do Piaí. Porque é aqui em Destinos do Sul onde tu fica sabendo um pouco mais sobre a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. E esse milagre, então, que aconteceu em Santa Lúcia do Piaí, foi atribuído a Bárbara Meix, que é uma austríaca que ficou órfã de pai e mãe aos 15 anos de idade e imigrou para o Brasil em 1848 porque ela queria fazer uma congregação religiosa, mas foi perseguida pelo governo de Viena. E esse lugar, Santa Lúcia do Piaí, eu fui lá ali por 2016, já faz um tempo. E um tempo depois, em 2017, eu fui no Santuário São Rafael, que pertence então a essa congregação fundada por Bárbara Meix, que é Imaculado Coração de Maria. E nesse santuário, que é uma pequena igreja, que fica ali perto da Igreja das Dores, uma das mais importantes aqui do centro de Porto Alegre, uma das maiores, e nessa igreja fui muito bem recebido por uma das irmãs ali, que agora me fugiu o nome, espero que ela de repente veja esse vídeo e possa comentar um pouco mais, interagir com a gente. Ela me contou um pouco da história dessa fundadora da congregação, que atuou aqui em Porto Alegre, inclusive se envolveu com a Roda dos Expostos que existia na Santa Casa, uma história que está no nosso blog, que eu ainda vou te contar melhor e mostrar o lugar melhor para ti, e que era um lugar que recebia os filhos de mães que não conseguiam cuidar deles, que deixavam aos cuidados de religiosas. E essa irmã, então, do Santuário de São Rafael, me mostrou, inclusive, que no interior dessa igreja tem belas pinturas feitas por um artista que teria sido amigo de Bárbara Meix, de nome Joseph Casten. E devido a perseguições políticas, muito provavelmente, ele não assinava, não colocava o nome dele nas obras que ele fazia. O que ele fazia era colocar o desenho do rosto dele em um pequeno detalhe, como acontece nessa pintura onde Jesus carrega a cruz e o rosto desse artista está pintado no pé de um dos apóstolos. Uma história muito interessante, um detalhe curioso dessa igreja, dessa congregação, fundada então por Bárbara Meix. Essa congregação se espalhou pelo Rio Grande do Sul, chegando inclusive a Santa Lúcia do Piaí. Eu estou te conduzindo aí até esse lugar. E quando eu fui ali, eu fui primeiro a Nova Petrópolis, passei pelo Monte Malakoff, que uma hora eu vou te contar também, a história dele já está no blog, eu vou te contar de novo, faz menção a uma fortaleza que existia na Guerra da Crimeia, na Rússia, enfim. E eu atravessei o Rio Caí e fui subindo até então Santa Lúcia do Piaí, de novo, desci de Nova Petrópolis, a Serra do Rio Caí, depois subi por uma estrada de chão, onde então tem-se uma paisagem belíssima, visualizando inclusive esse Monte Malakoff. E eu fui até essa localidade, então, é um distrito de Caxias do Sul, tem cerca de 3 mil habitantes, tem igreja e uma praça central. E, inclusive, nas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que, na realidade, esse lugar começou a ser colonizado por imigrantes alemães, primeiro, por um grupo de poloneses que, inclusive, teria sucumbido todo ele a uma epidemia de varíola, uma história que ainda tem que pesquisar melhor, de repente, para te contar. Para depois, em 1890, chegarem os italianos, que inclusive trocaram o nome do lugar de Faria Lemos para então Santa Lúcia do Piaí. E também nas minhas pesquisas eu acabei descobrindo uma belíssima publicação, um livro virtual, aí, um e-book, onde conta toda essa história, inclusive esse milagre que eu vou te contar, sobre esse lugar, com depoimentos de pessoas que falam, que vivem na comunidade, que falam sobre esse tempo antigo, seus desafios. Foi uma publicação promovida pela Associação dos Moradores do lugar, editada pela Universidade de Caxias do Sul e
tendo à frente a Eliana Rella e a Luísa Horniotti, que organizaram um grupo multidisciplinar que então fez essa belíssima publicação Santa Lúcia do Piaí, retratos, paisagens, que eu vou botar o link onde ela se encontra nos comentários do vídeo no canal do YouTube. Tá? E entre as histórias que estão nesse belíssimo livro está também a história desse milagre que aconteceu em 1944, quando uma criança de 4 anos, de nome Honorino Ecker, caiu no fogo de chão, ou no fogolário, como a comunidade italiana nominava isso, que era uma espécie de precursor do fogão a lenha, que eu estou te mostrando aí uma réplica dele na Casa de Pedra, no Museu Casa de Pedra de Caxias do Sul. E ele teria se agarrado às correntes que seguravam a panela com água quente, mas ele acabou caindo no fogo, com a água caindo em cima dele, ou seja, ele teve queimaduras em todo o corpo. E os pais dele, em desespero, pegaram ele, colocaram ele num lençol, amarraram em um galho e conduziram ele para o hospital que existia na região onde essas religiosos dessa congregação também atuavam. Essa cena das pessoas levando ele para o lugar, sendo recebido por uma irmã, discípula de Bárbara Marx, essa cena está reproduzida então na frente dessa igreja, no centro dessa comunidade de Santa Lúcia do Piaí. E esse menino então chegou no hospital e foi tratado na medida dos recursos da época pelos médicos, fizeram de tudo até que chegaram a um ponto que desenganaram essa criança. Mas as freiras resolveram então cuidar dele e acreditavam que podiam curar ele então através da fé e juntaram toda a comunidade, incluindo os médicos, para rezar pedindo a Bárbara Marx que ajudasse na cura desse menino. E essa graça foi alcançada, esse menino se curou. E parece que está vivo até hoje, pelo menos na data da publicação, que é de 2014, que cita o fato dele sempre voltar à comunidade. Ele mora em Santa Catarina, é hoje um senhor, e ele volta à comunidade para essa celebração que lembra esse milagre atribuído então a Bárbara Marx. Além dessa história belíssima, tem uma outra história que faz alusão à água azul, que existe uma fonte ali perto. Eu acabei não indo nesse lugar, para voltar e te contar melhor essa história, que faz alusão ao padre Cristóvão de Mendoza, que passou pela região, teria passado pela região em 1635 em direção às missões, e teria sido atacado por índios que teriam arrancado o coração dele, que é mais uma história que eu preciso te contar. Como preciso ainda voltar lá para conhecer uma cascata que fica no Rio Piaí, de nome Garapiaí, que eu acabei vendo que existe, eu não fui. Mas eu fui numa belíssima cascata que me atraiu, que me fez também ir para esse lugar, que chama-se a Cascata do Grutão dos Índios, um belo lugar. Que para chegar até ela, tu passa pelo rio que conduz a ela, que um trecho belíssimo, onde ele está circundado por árvores, e passa desta forma, estou te mostrando aí pelas pedras. Depois ele tem uma pequena queda, e depois despenca numa cortina de água, perto de uma caverna, aí, um lugar onde muito provavelmente os índios, ou caigangues, ou caguás que circulavam pela região, outras tribos, podem ter vivido ali nesse lugar. Um lugar simplesmente fantástico. Ele fica a alguns quilômetros ali da sede do distrito, e tu acessa por estrada de chão. Inclusive, depois de conhecer a cascata, eu segui por uma estrada de chão, ainda passando por um vale bem profundo, com uma paisagem estonteante também, e cheguei até a zona leste de Caxias do Sul. Mas se tu quiser, não precisa fazer essa aventura que eu fiz, ou circular por estrada de chão, que dá para circular perfeitamente, não é uma aventura tão difícil assim, mas tu pode ir para Santa Lúcia do Piaí, passando por Caxias do Sul, indo em direção a Anarrec, depois pegando pela Rota do Sol, tudo por estrada asfaltada, até chegar no acesso ao distrito, chegando ele através somente de estrada asfaltada. Então, se tu gostou do vídeo,
Tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem muito mais conteúdo para ti, além dos links para os nossas redes sociais. Curte a nossa página do Facebook, nos segue no Instagram e também te inscreve no canal do YouTube para seguir com a gente aqui em Destinos do Sul. Natureza, história, cultura, eu ainda tenho muito mais para te mostrar.